Ouvintes da nossa Rádio Opção, mais uma vez com vocês, eu, Ricardo Lima, mandando aquele alô especial para ele que nos dirige. Marcelo Melo está sempre conosco, nos apoiando, dando aquela força. Para vocês, ouvintes da nossa rádio, mais um conteúdo, falar um pouquinho do que vai acontecer na tarde de hoje, no estádio, lá na Bahia, né? Parece que é o famoso estádio da Fonte Nova. O Flamengo vai enfrentar a equipe do Bahia. Os dois times estão oscilando muito no campeonato, bem da verdade. Não estão bem. O Bahia hoje está sob o regime do SAF, né? Mas ainda assim não conseguiu engrenar no campeonato. O regime do SAF é uma novidade aqui no Brasil e a equipe do Bahia procura, né, se reforçar, mas ainda não conseguiu criar um time, montar um time que seja um time que já esteja pronto para o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é uma jornada dificílima, então você tem que estar preparado, né, para o Campeonato Brasileiro. Para alguns especialistas, né, o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, né? Então tem essa característica, tem esse perfil do que é o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo hoje também tem que se reencontrar com o Sampaoli. O Sampaoli veio, assumiu o comando técnico da equipe em substituição ao Paulo Souza, né? Que o Paulo Souza não deu liga nesse time. Paulo Souza não, desculpa, Vitor Pereira, ainda estou com Paulo Souza na cabeça, Vitor Pereira. Os dois são portugueses, a mesma nacionalidade. Mas o Vitor Pereira, e que não deu resultado, não deu liga no Flamengo, e agora o Sampaoli tentando conquistar ali a confiança da torcida, e só se conquista confiança por intermédio de um trabalho bem feito, né? Ele também, o Flamengo está com 6 pontos, ainda tem que melhorar muito. A gente toma como base sempre o jogo anterior. O jogo anterior, que está vivo na minha memória, o Flamengo melhorou um pouquinho, melhorou. Eu acho que algumas mudanças foram cruciais para a melhora da equipe do Flamengo. Uma delas, o Vitor Hugo. O Vitor Hugo entrou bem na meia cancha, e até por uma circunstância, por uma contingência, porque o Thiago Maia, que tem sido muito criticado pela torcida, a torcida acha que o Thiago Maia só joga para trás. Então, quando a gente assiste os jogos, a gente vê a torcida poupando o Thiago Maia. Mas eu vejo qualidade no Thiago Maia no desarme, na marcação. Ele tem assim um vigor físico, né, que lhe credencia atuar fortemente na marcação. Mas não é muito criativo, chega muito menos ao ataque do que o Vitor Hugo. Até porque o Vitor Hugo começou nessa posição na base do Flamengo e tem essa facilidade de jogar. Então a base já dá aquela fundamentação, aquele fundamento. E o Vitor Hugo entrou muito bem no jogo contra o Goiás, ele jogando ao lado do Pulgar, né? E o Pulgar, a gente tem que ressaltar que o Pulgar, quando veio para o Flamengo, foi muito criticado também, não conseguia reeditar boas atuações. A crítica era até justa, porque um jogador que veio da Europa, o Flamengo contratou, não foi por um valor pequeno, então se esperava mais do Pulgar ano passado, muito mais. Mas esse ano ele, talvez por ter jogado já com o Sampaoli, ele ganhou uma confiança enorme e está jogando muito bem. Essa confiança é importante para a sequência das partidas. Então, depois da saída do ano passado do cão de guarda do Flamengo, né, que era o meio-campo, que foi para a Europa, o jogador, agora eu não me lembro o nome, meu Deus, puxa vida, depois eu me recordo, mas ficou uma lacuna, ficou uma falta ali, né, de um jogador que pudesse completar, fazer aquela função de cão de guarda. Então o Pulgar, ele tem tido boas atuações, não só na marcação,
mas também dando aquele primeiro toque de bola, porque é importante que isso aconteça. O Flamengo antes até do próprio, né, da chegada do Sampaoli, e com o próprio Sampaoli, algumas partidas iniciais, o Flamengo rifava muita bola. A zaga recebia a bola, ao invés da equipe começar a trabalhar as jogadas no toque de bola, para tentar fazer com que as jogadas acontecessem, né? Não, as jogadas não aconteciam, era só por meio de rifar a bola, a zaga, os dois zagueiros, botava a bola lá para frente, uma espécie de bumba meu boi. Então o Flamengo estava muito desorganizado. Então a presença do Pulgar está permitindo que esse toque de bola aconteça. Hoje nós temos também, pela terceira vez, o regresso do Arrascaeta. Eu vejo o Arrascaeta com bons olhos, que é um jogador que tem muita qualidade, né? Eu não falo em vê-lo com bons olhos, eu falo porque ele é aquela cabeça pensante do meio-campo do Flamengo. Ele é capaz de, numa jogada, colocar algum companheiro de ataque do seu time na cara do gol. E o Gabigol está muito acostumado a jogar ao estilo do Arrascaeta. Eles se entendem muito bem. Já foram campeões em 2019, lá atrás, da Libertadores, e o Flamengo tinha um entrosamento perfeito, né? E então, eu acho que o Arrascaeta vai cair muito bem. E ele chega no momento em que, suprindo a ausência do Gerson. Gerson, que quando foi contratado para o Flamengo, ele começou a jogar, né, mas não rendeu no meio-campo, na função de volante. E veio render na função de quarto homem. E quem foi que deu essa função de quarto homem para o Gerson? O Sampaoli. Então, no momento que o Gerson estava crescendo na função de quarto homem, fazendo gols, fez uns 2 gols pelo menos, eu lembro de memória. E depois disso, ele teve uma contusão. E o Flamengo teve esse prejuízo técnico, né? Então, o Gerson hoje ainda não pode jogar, está sendo poupado para a próxima partida contra a equipe do Fluminense, que é um jogo mata-mata, começa ali aquela fase da oitava, e nessa fase da oitava, Flamengo e Fluminense se enfrentam, se encontram. Esse jogo vai ser um jogo muito disputado, um jogo muito difícil, não resta dúvida, e o Gerson está sendo aguardado com uma certa expectativa. Porém, a presença hoje do Arrascaeta já alivia um pouquinho a perda do Gerson, o impedimento do Gerson jogar na partida de hoje. E o ataque, nós teremos o Cebolinha pelo lado esquerdo. Cebolinha, eu acho que é uma força ofensiva, mas ele ainda não é o Cebolinha nos melhores momentos que o Cebolinha pôde apresentar na época do Grêmio. A gente lembra perfeitamente que quando o Cebolinha jogava no Grêmio, ele era a principal peça ofensiva da equipe, que era treinada pelo atual treinador do Grêmio, que é o Renato. Mas ele tem jogado bem, razoavelmente bem, a meu ver, mas ainda não despontou como o Cebolinha que a gente acostumou a ver, que o levou à seleção brasileira. E o seu companheiro de ataque hoje é o Gabigol. Não resta dúvida que vai ser um jogo muito difícil. Embora o Bahia esteja tão oscilante quanto o Flamengo no campeonato, mas jogando em sua casa, a torcida apaixonada, a casa do Bahia, quando a gente vê aquela torcida lá, ela impõe respeito. Então, tem que respeitar. E todo mundo quer tirar a casquinha quando joga contra o Flamengo. É um momento até de redenção. Jogar contra o Flamengo no campeonato, quando o clube não está tão bem assim, é um momento de redenção. Dá moral, tanto pela história do Flamengo, pela tradição do Flamengo, e pelo Flamengo também dispor de um elenco milionário, né? Então tudo isso aí influencia. Então vamos para o jogo, vamos para assistir mais tarde, e aí mais tarde a gente, durante a partida, essa partida, a gente encaminha algum conteúdo, né? Sempre direcionado
esse conteúdo para vocês da nossa querida Rádio Opção. Bom dia e um forte abraço a todos vocês.